entrada da caixinha, né? O Guilherme tá na... Ah, tem água aqui. Vai atrás da caixinha aqui, ó. Põe o dedo aqui pra você ver. Viu um volume? Mãe, Carol tá viva aí, mãe? É, menina, ela e o John ficaram até 6 horas da manhã hoje. Imagina. Tá bom. Ou então, hoje eu acordei comemorando para ela. Acabou, né? Só que agora tem a monografia, né? Terça, né? Terça-feira tem que fazer uma pré-apresentação, né? Mas já venceu essas provas essa semana, já foi muito bom. Acho que o pior era as bênçãos, né? Que bênção. Bênção, graças a Deus. Não é fácil, não, viu? Passar a madrugada inteira estudando. E de dia também fazendo tarefa. E de dia é dureza. Bom dia, Rose. Bom dia, Vivi. Bom dia, tá boa, dona Rose? Tudo bem, tá vontade para acertar a senhora? Vixe, eu também, não você tá? Oi, Raquel, Maceta. Oi, Sarinha. Tá boa, Cíntia. Olá, tudo bem? Tudo bom. Oi, bom dia. Bom dia. Então, meninas, acho que a gente pode começar, né? Bom dia para todo mundo aí. Bom dia, Thaís. Bom demais encontrar todo mundo. Vamos começar com um versículo lá em Malaquias. Malaquias 3, versículo 16 até o 18. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E o versículo, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Vamos orar então, meninas. Senhor, obrigada pela tua palavra, pelo privilégio, ó Deus, que nós temos de ter essa palavra em nossas mãos, de podermos estudá-la, Senhor. E nós queremos agora, Senhor, colocar essa palavra diante do teu altar, ó Deus. Que o Senhor possa usá-la conforme o teu coração aprouver, ó Deus, nos nossos corações. Nos ajude mesmo, Senhor, a não ter somente o conhecimento intelectual, Senhor, mas que a tua palavra possa ganhar os nossos corações, que nós possamos aprender a te amar mais a tua palavra, amar mais os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vocês estão me ouvindo aí todos, né? Hoje nós vamos fazer o livro de Neemias. Obrigada. Tá bom. Mas antes de entrar em Neemias, aliás, o livro de Esther primeiro que Neemias. Por quê? Porque Esther, o período da história do livro de Esther está dentro do livro de Esdras, na época do livro de Esdras. Então, Neemias foi realmente o último acontecimento do povo de Deus, do povo de Israel, que a gente tem escrito, né? Por escrito. Foi o final da história do povo de Israel. Depois vem os 400 anos de silêncio e depois, então, começa o Novo Testamento, que é com o advento do Senhor Jesus Cristo. Eu queria só recordar um pouquinho. Mãe, você está no mudo. Estou vendo agora. Agora ficou. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas eu falei que nós vamos começar pelo livro de Esther, porque Esther ele está inserido no meio do livro de Esdras. Antes de Esdras
ir para voltar para Jerusalém, aconteceu a história de Ester. Então, nós vamos começar pela história de Ester. E a história de Neemias, com a história de Neemias, termina a história do povo de Israel no Antigo Testamento. É claro que todos aqueles profetas, nós vamos ver isso, estão inseridos em determinadas datas, em determinados reis, nós vamos ver isso. Então, acaba ali, em Neemias. E eu estou falando que eu gostaria de falar só rapidinho sobre Esdras, o livro de Esdras, que realmente tiveram 3 retornos, um primeiro retorno com Zorobabel, o segundo com Esdras, e agora o terceiro com Neemias, que na realidade não foi bem um retorno, que foi Neemias e algumas pessoas que voltaram, né, para Jerusalém. Mas Esdras foi um escriba, por isso que nós falamos que o livro de Esdras, ele apresenta Jesus como nosso escriba fiel, porque nós vamos ver tanto no livro de Esdras quanto no livro de Neemias que todas as pessoas que voltaram, famílias, todas que ajudaram na reconstrução do muro, foi anotado o nome dessas pessoas. Por isso que eu li esse versículo em Malaquias, porque está falando aqui que Deus anotava todas as coisas. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a nossa vida está anotada diante do Senhor. Ele está prestando atenção em todas as coisas que nós fazemos. Por isso que Jesus é o nosso escriba fiel. E isso nós vamos ver também no livro de Neemias, né? Então, queridos, eu acho que é só isso. Nós vamos dar a introdução ao livro de Ester. A Luatane vai nos ajudar a compartilhar esse livro, e eu gostaria que todas nós participassem mais, todos vocês participassem mais desse estudo. Então, eu vou distribuir, eu já fiz isso uma vez, mas eu vou fazer novamente a partir de agora do nosso próximo estudo, que eu estava falando com as meninas que entraram aqui primeiro, que nós não vamos entrar nos livros poéticos, nós vamos agora, depois de Neemias, nós vamos começar os livros proféticos. Nós vamos começar com Isaías. Então, eu vou passar uma tarefinha para uma pessoa ou outra. Se você não puder fazer, ou se você não quiser fazer, não tem problema, não. Você pode falar no meu particular, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria muito que as irmãs fossem participando para a gente ter outras pessoas compartilhando também nesse período, ok? Eu sei que tem algumas que não vão querer mesmo, não tem problema nenhum, você fica em paz, mas eu sei que algumas têm esse dom e gostariam de participar. Então, nós vamos inserindo dessa forma, certo? Eu vou passar, então, para a Luatane. A Luatane é uma irmã muito querida lá, uma menina nova, tem 3 filhinhos pequenos, mas é uma estudiosa da palavra de Deus, ela ama muito a palavra de Deus, ama muito o Senhor. Então, ela vai nos ajudar agora com o livro de Ester. A palavra está com você, Luatane. Bom dia, irmãs. Uma alegria, um privilégio, uma responsabilidade muito grande estar aqui, uma vez que a gente tem tanto ainda para aprender. Dona Raquel sempre tem palavras de Deus para a nossa vida. Eu espero que o Senhor conduza também esse estudo hoje sobre o livro de Ester. E como a dona Raquel falou, Ester está em um período entre o primeiro e o segundo retorno das pessoas a Israel. Então, a Ester foca nas pessoas que ficaram, que não voltaram do exílio para a terra de Israel. E a história se dá, como muitos conhecem, na terra de Suzã, e foca em 4 personagens principais. Mas antes disso, eu queria contar para vocês um fato muito interessante sobre o livro, porque, como muitos já notaram, o nome de Deus não é citado, então não tem nenhuma citação direta ao nome de Deus, mas é possível ver a soberania de Deus sobre todas as coisas nesse livro, e o reinado do Senhor Jesus, que é muito superior a qualquer reinado terreno que existe nessa terra. E apesar de não ter o nome de Deus descrito perfeitamente, falando o nosso Deus, o nosso Senhor, ele está atuando na história e cuidando de todos nós nas singulares coisas do nosso dia a dia. Então, pode passar, Jorge, o slide, por favor. Então, nós temos 4 personagens principais na história que é contada no livro de Ester. O rei Xerxes,
Algumas traduções vão ter um nome diferente, tanto para ele quanto para Mardoqueu, alguns falam que é Mordecai, mas isso se dá pelo fato de que alguns autores usam a tradução já da língua persa e outros usam o texto hebraico para usar esses nomes. Então, por isso que tem essa diferença, mas são os mesmos personagens, tá? Com relação a Xerxes, ele é mencionado 28 vezes no livro, é o rei persa, é um homem muito arrogante, um homem de um coração muito idólatra a si mesmo, muito egocêntrico, coração iroso, ele é muito arrogante, isso a gente vê na história várias e várias vezes. Tem o Amã, que é citado 52 vezes, que é um vilão, é um estrangeiro que havia sido elevado ao lugar mais alto no império, e ele trabalhava junto com Xerxes, e ele era ainda mais arrogante que Xerxes, e cheio de ódio pelos judeus, a gente vai entender o porquê disso logo mais. E Mardoqueu, que é citado 58 vezes, o tio de Esther, é um herói judeu nessa história, um oficial inferior na corte, mas ele desmascara uma conspiração que salva a vida do rei, mas se recusa a curvar-se a Amã, que o coloca em uma situação muito difícil, faz uma conspiração para tentar matá-lo, mas Deus é soberano sobre todas as coisas e vai dar um fim perfeito a toda essa história. E Radassa, que tem o nome persa de Esther, ela é citada 47 vezes no livro, é a heroína, é a prima mais nova do Mardoqueu e ganhou um concurso de beleza e por isso foi escolhida rainha do reino da Pérsia após a derrocada da rainha vigente. Uma coisa muito interessante que nós precisamos lembrar nessa história é que, por mais que todos apareçam, principalmente esses nomes, essa história não se refere a essas pessoas, simplesmente, ela se refere ao povo de Deus, a um povo que Deus está cuidando. Então, era um povo que saiu da sua terra, foi para o exílio, e chegando no exílio, ele foi escravizado por esse povo, primeiro pelos babilônicos, depois pelos persas. E quando eles tiveram a oportunidade de voltar para a terra deles, muitos não voltaram, porque já haviam constituído família lá, já haviam possuído terras e acharam por bem viver essa vida do mundo. Então, é um fato que a gente precisa ter muita atenção hoje. Se nós estamos neste mundo, vivendo a vida conforme as pessoas desse mundo, ou se nós estamos buscando a vontade do Senhor para as nossas vidas. Pode passar, Joyce, por favor. Como nós queremos enfatizar o reinado do Senhor Jesus, é muito interessante nós nos atentarmos sobre a grande diferença que há entre Xerxes e Jesus. Eu gostaria da ajuda das irmãs para encontrarmos esses versículos. A gente pode fazer em ordem. 1 Mateus 11, 29. E alguém já vai abrindo Esther 1, do 11 ao 12, por favor. Quem encontrar já pode ler. E aí, ali nós iremos comparar a mansidão e a humildade do nosso Senhor Jesus com a ira e a soberba de Xerxes, que é muito visível essa grande diferença entre um rei que é bondoso e um rei que é segundo os padrões desse mundo. Um rei que nos salva e um rei que está pronto a destruir-nos assim que encontrar a primeira oportunidade para o fazer. Alguém encontrou? Esther? É o primeiro? Lata. Mateus 11, 29. Mas pode ler Esther, não tem problema não. Esther 1, 11, 12. Que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Mateus 11, Agora, 29. Mateus 11. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Amém. Irmãos, é muito, muito maravilhoso ver que nós não devemos nos impressionar e valorizar as riquezas deste mundo.
E como o Senhor é esse rei que é manso e que tem um jugo suave e leve, e nos leva e nos conduz a um caminho de perfeita ordem. E apesar da sua ira pelos nossos pecados, ele cuida de nós e nos salva. Podem ler, por favor, o Mateus 6:20 e Esther 1:7, por favor. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Irmãos, o rei Xerxes fez uma festa de 6 meses para mostrar a sua grandeza, a sua superioridade entre os povos. E o Senhor Jesus, por sua vez, nos diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Nós temos que tomar muito cuidado com a disposição do nosso coração em querer buscar o luxo desse mundo, a vaidade desse mundo que é corruptível, como o Senhor Jesus nos disse, e buscar realmente as coisas incorruptíveis, aquilo que nos trará a vida além dessa vida terrena, que trará um conforto para os nossos corações. Por isso que o Senhor é o nosso Salvador. Eu gostaria de que alguém lesse João 6:39 e o outro lê Esther 3:7. Esther 3:7. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. E alguém lê João 6:39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Amém. Enfim, irmãs, é visível aí o quanto Xerxes não se importava com o povo, e o Senhor Jesus se importa com o seu povo e cuida do seu povo. Xerxes, quando lançou o decreto e falou para o povo que eles seriam mortos a pedido de Amã, ele foi beber, enquanto o povo estava sofrendo, ele estava tendo felicidade com o sofrimento das pessoas, enquanto nosso Senhor sofreu por nós e levou sobre si todas as nossas dores para que nós pudéssemos ser salvos. Pode passar, por favor. Na história, é muito enfatizado o quanto Mardoqueu e Amã eram inimigos. E aparentemente não teria nenhum motivo muito grande para Amã ter uma rixa tão forte com Mardoqueu a ponto de não querer só matá-lo, mas matar todo o povo judeu. Mas, irmãos, na nossa história, quando nós desobedecemos a ordem do Senhor para as nossas vidas, as consequências vêm. E a consequência do ódio que Amã tinha por Mardoqueu e a busca por matar ele veio de uma desobediência do rei Saul, que quando Deus mandou ele matar o povo amalequita, ele não obedeceu. Nós podemos ver isso nesses textos, se as irmãs puderem abrir, Deuteronômio 25, do 17 ao 19, 1 Samuel, do 15, o 2 e 3, 9 e 19, Esther, do 9 ao 16b somente, e João 4, 24. Por favor, quem encontrar pode ler. Jó, Esther 4. Esther 4, 24? Não, Esther 4, não sei. Deuteronômio, pode ler Deuteronômio 25, 17 e 19. Deuteronômio 25, 17 e 19. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito,
como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e fatigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Ameleque, que debaixo do céu não te esqueças. 1 Samuel 15, alguém encontrou? Só o 2 e o 3 e o 9 e o 19, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saí do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem os homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Esther 9, 16b, por favor. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Amém. Irmãs, é muito notável aí que eles estão cumprindo uma promessa que Saul não conseguiu cumprir, porque ele foi desobediente ao Senhor. O Senhor mandou que exterminasse um povo que foi cruel ao povo de Israel, que os atacou durante a noite, algo muito cruel. Mas Saul olhou para os olhos materiais desta terra. Ele viu os despojos da guerra e acharam mais atraentes do que obedecer à vontade do nosso Senhor. E muitas vezes eu me vejo nessa situação. Como é mais atraente fazer aquilo que é visível aos nossos olhos, porque nós cremos que aquilo vai trazer algum bem maior para nós do que a palavra do nosso Deus, que foi conferida a nós para ser obedecida. E lá em 2 Timóteo 3,16, nos lembra que toda a palavra de Deus é boa para a nossa instrução e para a nossa justiça. A nossa justiça vem da palavra do Senhor, e não daquilo que nós vemos com os nossos olhos e que nós achamos que vai ser bom para nós, mas daquilo que o Senhor coloca como uma boa e perfeita vontade para as nossas vidas. Por isso a gente precisa recordar daquilo que está em João 4:24. As irmãs poderiam ler, por favor? Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Amém. Pode passar o slide, por favor? O poder da oração, não é isso? E eu vejo que muitas vezes nós subestimamos o poder da oração. E o livro de Esther vem nos trazer à memória tudo isso. Como o Senhor, ele é longânimo para com seus filhos, como ele age através da nossa oração. E vamos meditar sobre o que o texto fala para nós, porque, como eu disse, o nome do Senhor não é citado diretamente, mas a prova de um povo que o teme, que lembra que ele está ali para o salvar, é muito grande. Nós não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus nos salva. E alguém poderia ler Esther 4:16, por favor, e depois Daniel 9:3. 4:16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Isso é a rainha Esther falando, irmãs. E lembrando que, na época, o rei não sabia quem ela era, que ela era judia, que ela era descendente do povo judeu, né? Que ela estava no palácio como uma estrangeira qualquer.
Mas o Senhor mostra que Esther conhecia a palavra dele através disso. Lá em Daniel 9:3 nos diz o porquê que as pessoas jejuavam. Não era uma coisa que os pagãos, os gentios, tinham costume de fazer para adorar os seus deuses. Era uma coisa que era uma instrução do Senhor para o povo de Israel. Lá em Daniel 9:3 nós vemos isso. Alguém poderia ler? Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Amém. Alguém lê Provérbios 15:29, por favor? O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Amém. Amém, irmãos. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Mas quem é justo diante de Deus, né? Somente nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós estamos em uma situação que nós acreditamos que nós não temos a capacidade ou a condição de nos achegarmos a Deus, por estarmos muito caídos, com o coração entristecido, pecando, em uma situação que não nos faz dignos de Deus. Mas através do nosso Senhor Jesus, nós somos dignos de estar na presença de Deus e nos achegar a Ele. E clamar pelo milagre que o Senhor pode vir a fazer nas nossas vidas. Esther também não era digna, irmãos. Ela rejeitou a descendência dela. Ela, a pedido, inclusive, de Mardoqueu, para que ela não falasse quem ela era. Ainda depois que ela se casou com o rei Xerxes, ela não disse. Mas o Senhor, na sua providência soberana, cuidou de todas as coisas, usou aquele lugar que ela estava, que poderia ser de tragédia, de corrupção, de desvio dos caminhos do Senhor, para trazê-la para mais perto do Senhor e fazer a sua vontade. Lá em Mateus 21:22, também nós lembramos disso. Alguém poderia ler, por favor? Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Irmãos, e muitas vezes, quando nós pedimos em oração, às vezes alguém já passou por isso, que faz uma oração e essa oração não é respondida. E os nossos corações ficam perdidos, sem entender como Deus pode não ter atendido algo que nós pedimos com tanto fervor. Será que nos faltou fé? Será que nos faltou santidade? Mas, irmãs, maior do que o milagre que nós vemos, quando estamos pedindo a Deus e não somos atendidos, é porque Deus não se importa. É porque Deus se importa tanto conosco que as nossas orações... Perdão. Deus se importa tanto conosco, com as nossas orações, que Ele nos dá não aquilo que às vezes nós pedimos, mas aquilo que nos trará para mais perto dele, que nos trará um coração mais alegre e confiantes nele, e na sua promessa de vida e salvação eterna, irmão. Porque nós nunca podemos esquecer que por mais que um milagre terreno, algo que nós pedimos, uma bênção pela nossa saúde, pelo um ente querido que está passando por dificuldades, ou até mesmo por um irmão que nós não sabemos como está a situação e pedimos para Deus para que vá ao encontro dele, nós não temos nenhuma notícia, nenhuma resposta, nós devemos lembrar que nosso Deus é um Pai fiel e que Ele tem uma promessa para as nossas vidas de salvação eterna. E que quem ora em seu nome, com esse objetivo, irmãs, terá sim a resposta da sua oração. Porque aquilo que o Senhor nos prometeu já nos foi dado nele. Amém? E agora vamos refletir um pouco sobre esperar no Senhor. Esther, como conta no livro, pediu para o rei ir a um banquete junto com Amã. Mas ela estava com muito medo de que, ao chegar no pátio do átrio do rei, ele não estendesse o cetro para ela. E isso significaria morte certa. Mas, no entanto, como nós podemos ver em Esther 5, 3, 4, eu não vou pedir para os irmãos lerem para não tomar muito tempo. O rei não só estendeu o cetro para ela, como também ofereceu a ela metade do seu reino. Se Esther não estivesse sendo conduzida pelo Espírito Santo,
se ela não tivesse orado, se ela não estivesse na presença de Deus, ela poderia achar que, nesse momento, ela já tinha resolvido tudo. Já estaria tudo conforme aquilo que ela esperava que acontecesse. O rei estava propenso a ajudá-la. Mas como Esther estava sensível à voz de Deus, uma vez que ela se curvou em oração a Deus, antes mesmo de fazer qualquer ação, Deus a conduziu em um caminho de sabedoria, em um caminho que ele iria trabalhar e prover na história, e não Esther. Porque se talvez, nesse momento, Esther recebesse o favor do rei, ela poderia achar que foi por ela, porque ele encantou com a beleza dela, com os trajes dela. Mas, uma vez que Esther está na presença do rei e ele oferece tudo a ela, ela pede nada em troca, ela pede simplesmente um jantar. E depois desse jantar, ela pede outro jantar. E aí, o que acontece, irmãs? Nesse interim, Amã já planeja matar Mardoqueu. Mas o Senhor, na sua providência soberana, não só livra Mardoqueu, como o coloca em uma posição acima de Amã pela vontade de Amã. É muito irônico, às vezes, Deus faz as coisas de uma forma muito irônica. Esse texto é cheio disso, ele é um poema cheio disso. O rei que era grande se faz pequeno, que é manipulado pelos seus. O homem que queria levar o outro à morte é conduzido à morte, porque Amã, uma vez que Esther conta todo o plano que Deus, que ele tinha para aniquilar o povo de Deus, ele morre na própria forca que ele tinha feito para Amã, para Mardoqueu. Amã morre nessa forca. Então, irmãs, muitas vezes nós achamos que dentro da nossa condição, daquilo que nós estamos vivendo, que nós precisamos fazer algo, porque Deus já deu a possibilidade ali de fazer alguma coisa. E realmente, Esther trabalhou, ela se preparou, mas ela foi conduzida pelo Espírito Santo. Ela não olhou simplesmente a situação que a cercava e agiu conforme as circunstâncias. Ela agiu conforme aquilo que o Senhor estava cuidando, encaminhando e agindo na história. A providência de Deus, irmãs, é maior que a nossa objetividade em cumprir um propósito que nós achamos que deve ser feito naquele momento, naquela hora. E por isso, irmãs, com toda essa situação que foi acometida ao povo, o Senhor os livrou, e não só os livrou, mas conduziu outras pessoas à conversão. E o Purim trouxe essa sorte para esse povo, em que a tristeza se tornou alegria, em que o pranto se tornou riso, porque o Senhor estava conduzindo tudo isso. Mas um fato muito importante, que Deus ele tem tudo planejado em sua história. Ele não errou na condução, ele não deixou aquele povo quase perecer, porque era muito importante para ele simplesmente mostrar que ele era grande. Ele queria salvar aquele povo. E ao salvar aquele povo, ele salvou também um povo gentil de alguma forma. Porque lá em Esther 8,16 diz que muitos foram salvos pelo testemunho de que o Senhor estava com o povo judeu. E lá em Mateus 2, 1, 2, alguém poderia ler, por favor? E eu já encerro. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Amém. Irmãs, esse povo não teve contato com essa verdade de que o Salvador viria do povo judeu por dedução e olhar os astros. Eles tiveram contato com os escritos. Há muitas comprovações históricas de que esses sábios do Oriente tiveram contato com toda essa história de Esther, de Neemias e de Esdras, e por isso entenderam e viram dentro da história o Salvador que iria vir do povo judeu. E não era um Salvador simplesmente para o povo judeu. E Deus deixa isso muito claro na história. Ele era um Salvador para o mundo. O Senhor Jesus não é simplesmente o rei dos judeus, ele é o nosso rei que nos guarda e que nos salva daquilo que nós somos e nos traz para a presença do Pai, fazendo de nós filhos amados de um Pai que
cuida, que zela dos seus e que ouve as nossas orações, irmãos. Eu espero que isso tenha ficado nos nossos corações hoje. Que o Senhor ouve as nossas orações e que, ao ouvir as nossas orações, Ele nos busca dar, não aquilo que nós pedimos muitas vezes, mas aquilo que Ele, como um Pai bondoso, sabe que nós precisamos. Amém? Amém. Amém, Lu. Muito obrigada, viu, querida? Foi muito bom, viu? Glória a Deus. Deus te abençoe, continue te abençoando, viu? No estudo da palavra, Lu. Glória a Deus. Isso aí, Desculpa, querida. irmãs, pelos engasgos, viu? Hoje foi... Prometo que vamos tentar melhorar. Foi ótimo. Não teve engasgo nenhum, Lu. Foi bom demais. Foi muito bom, muito bom. Obrigada. Realmente o Senhor é aquele que provê todas as coisas, né? Graças a Deus por isso, né? E Ele deposita a palavra dele no coração do seu povo, de todo mundo, né? Por isso que todos nós devemos participar, né? E compartilhar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Então vamos lá para o livro de Neemias, queridos. A gente já viu um pouco de Esther, vamos lá para o livro de Neemias. O livro de Neemias fala sobre a edificação do muro em volta lá de Jerusalém, e nós sabemos que Jesus, ele não só é o reconstrutor de tudo que está destruído, mas ele é o nosso muro. Lá em Zacarias, alguém podia abrir para nós? Zacarias, capítulo... Acho que eu perdi aqui. Não anotei, deixa eu ver se é aqui Zacarias mesmo. Depois eu vou achar aqui, queridos. Eu não anotei esse versículo veio no meu coração agora, mas fala que o Senhor Deus, ele é um muro de fogo. Ele é um muro de fogo ao nosso lado. Deixa eu ver se é Zacarias ou é Malaquias. Pode ter confundido também. Não sei, eu vou achar depois. Mas fala que o Senhor Jesus, fala que Deus é o nosso muro, será um muro de fogo ao nosso redor. Então, Jesus, ele não é só o reconstrutor, mas ele também, ele é o muro que nos protege, né? É Zacarias 2,5, ele enviou lá para mim. Sabia que era Zacarias, não está sabendo onde que era. Exatamente. Zacarias 2,5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Está falando sobre Jerusalém. Nós vimos lá em Esdras que realmente nós somos essa nova Jerusalém do Senhor, né? Nós somos o templo do Senhor, nós somos a habitação do Senhor. E nós vimos lá em Apocalipse que essa nova Jerusalém, ela desce do céu. E aí, então, Deus está falando aqui que ele vai ser esse muro de fogo nos protegendo. Então, Neemias, o nome de Neemias significa conforto de Jeová. Pode passar aí, Joyce, por favor. O conforto de Jeová. E nós sabemos que os livros históricos, eles começam lá em Josué e terminam em Neemias. E nós vimos hoje, através da Lu, que embora Esther seja depois de Neemias, mas o acontecimento do livro de Esther está antes. Então, a gente vê que essa história de Israel começa em Josué e termina lá em Neemias. Foram mais ou menos 1020 anos, aproximadamente, dessa história que é contada na Bíblia, né? Depois tem os 400 anos de silêncio, a gente sabe muita coisa através dos historiadores, fora da Bíblia, né? Mas dos historiadores, e Deus manteve esse povo, quer dizer, é silêncio, mas Deus continuou trabalhando, né? Nós vimos, e depois a gente vai ver com mais detalhes, que nessa época, Roma assumiu o governo, praticamente a liderança do mundo, e através disso foram construídas muitas estradas, e por isso o evangelho pôde ser espalhado em vários lugares, né? Vimos que a língua grega ela era falada praticamente no mundo todo naquela época, e por causa disso os gentios puderam conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque o Antigo Testamento tinha sido traduzido
na Septuaginta para o grego, né? E aí já vi sobre Esther, e muitos fatos aconteceram nesse período da história aqui de Josué até Esdras. Nós vimos que eles conquistaram a terra de Canaã, foram governados pelos juízes durante 400 anos, o reino foi estabelecido através de Saul, que foi um reino segundo a vontade do homem, através de Davi, que já foi segundo a vontade de Deus, Salomão, isso aí constituiu 120 anos, e depois de Salomão, o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, e o reino do norte teve vários reis, nós colocamos aí no slide, foi compartilhado aí para vocês no WhatsApp, né? Vários reis do norte. Nenhum desses reis do norte era de uma família, né, real, cada hora era um de uma família diferente. Nenhum rei do norte foi um rei bom, todos foram maus, não seguiram as leis do Senhor. E o reino do sul, que ficou com a tribo de Judá e Benjamim, e eles realmente, todos esses reis do sul vieram da descendência de Davi. Alguns foram bons, outros foram neutros, e muitos foram maus, infelizmente. Nós vimos que o reino do norte foi levado cativo para a Síria, mais ou menos no ano 722 a.C., e após 136 anos, mais ou menos, o reino do sul também foi levado cativo para a Babilônia, no ano 597, mais ou menos, né? Porque Daniel e os amigos dele foram levados para a Babilônia no ano 606, então aconteceu um pouco antes disso. Mas quando o reino todo foi levado mesmo por Nabucodonosor, foi mais ou menos no ano 597. E nós vemos que essa história de Esdras, Neemias, Esther, aconteceu nessa época do cativeiro. Foram pessoas que realmente eles honraram o nome de Deus lá no cativeiro. Eles levaram o testemunho de Deus para aquele lugar, e realmente eles foram pessoas relevantes nesses reinos. E por quê? Porque eles se mantiveram firmes, apesar do poder que eles tinham, apesar do conforto que eles tinham, talvez até mesmo do dinheiro que eles tinham, mas o coração deles estava no reino de Deus. A gente ouve muito falar sobre Daniel, porque Daniel fez realmente ele teve uma influência muito forte lá no reino da Babilônia, com Nabucodonosor, também no reino persa, né? Porque ele passou para o reino persa. E daí, então, a gente ouve falar muito também lá de José, que é bem antes dessa época, mas nós esquecemos, às vezes, que esses homens, o coração deles não estava naquele reino ali. Eles eram poderosos naquele reino, mas o coração deles estava no reino de Deus. Daniel tinha uma janela virada para Jerusalém, na direção de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava diante daquela janela e clamava ao Senhor pelo povo e pela vontade de Deus ser realizada, porque ele sabia que Deus tinha um propósito. Nós vamos estudar o livro de Daniel, um livro muito lindo, nós vamos ver isso. Da mesma forma, José, bem antes, antes de morrer, ele falou que os ossos dele eram para ser levados lá para a terra de Canaã, porque ele sabia que Deus tinha um propósito para aquele povo. Ele não quis que construísse uma pirâmide para ele, que poderia ter sido construída, mas ele quis que os ossos dele fossem enterrados naquela terra que Deus tinha prometido para aquele povo. Então, nós vemos que depois de 70 anos de cativeiro, o reino do sul volta para Jerusalém. E isso foi uma profecia que aconteceu lá, que Jeremias faz essa profecia. Você pode passar, Joyce, por favor. Lá, alguém abre para nós Jeremias 24:11. E outra pessoa abre, ou a mesma pessoa, 29:10. Por favor, abre bem rapidinho aí para nós. Pode ler 29:10? Pode. Assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. É isso mesmo.
Isso foi, Jeremias profetizou logo que Jerusalém foi destruída, quer dizer, 70 anos antes. E Daniel, Daniel estudando as profecias, ele descobre isso também, que estava pertinho. Os estudiosos creem que Daniel tinha no coração levar o povo de volta, mas Daniel estava muito velho. E a gente viu que Daniel influenciou, com certeza, o coração de Zorobabel, foi que levou o primeiro povo, né? Porque Zorobabel não conhecia Jerusalém, ele nasceu no cativeiro. Daniel, também... não, Daniel, não falei não falei a referência, não. Nós vamos ver quando a gente estudar o livro de Daniel. Mas pode ler lá Jeremias 24:11. 24:11. Isso. 24:11. Dona Raquel, não tem 24:11, ele termina no 24:10. É? Será que eu notei errado? Jeremias 24:11, Vanessa? Não tem. Não então eu devo ter anotado errado. Desculpe, irmãs, eu notei errado, então. Mas tem duas profecias aí, lá em Jeremias. A Vera já leu uma, 29:10. Deixa eu ver aqui. Eu errei, então, desculpa. Tem Jeremias 24:11, sim. Jeremias 24:11, que você está... não tem não, verdade, 24:10. É verdade. Então não tem não. Mas aqui, deve ser 25, deixa eu ver. Não é o 27, não, dona Raquel? Mas é por aqui. Pode ser, deixa eu ver se é. Aqui fala, toda essa terra virá a ser como desolado, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos? Não é essa não. É 25:11 mesmo. Esse é o 20. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. É isso mesmo, obrigada. É o 25:11, gente. É o 25:11. Então, tem essa profecia que Jeremias fez. Jeremias, ele profetizou que ele vivia naquela época que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E daí, então, ele viu Jerusalém sendo destruída, por isso que tem um livro Lamentações de Jeremias. Então, a gente viu que essa profecia foi feita 70 anos antes, né? E, realmente, se a gente contar, o povo voltou com Zorobabel 536. Se a gente reportar lá a data que Daniel foi para Babilônia, que foi no ano 606, dá exatamente os 70 anos. Foi a primeira volta do povo judeu, né? Mais ou menos 50 mil judeus voltaram, e foi um decreto do rei Ciro, e eles, então, reconstruíram o templo. Nós já estudamos isso no livro de Esdras, né? E foi isso que a Luatane falou. Os que ficaram foi quando teve o reinado lá, que teve a história de Esther. Realmente, se todos os judeus tivessem voltado, que era o coração mesmo do Senhor que isso tivesse acontecido, provavelmente não teria acontecido aquela história de Esther. Provavelmente não teria acontecido aquilo tudo, com certeza, aquele negócio de Amã ter mandado matar o Mardoqueu, aquele negócio todo, porque eles estariam todos lá, lá em Jerusalém. E Esther era muito nova quando essa primeira leva foi, e Mardoqueu também, todos os dois eram muito novos. Portanto, não foi decisão deles, foi do pai deles, com certeza. Eu não sei, isso aí é especulação, vamos dizer assim, né? Mas provavelmente não teria acontecido o livro de Esther. Mas Deus providenciou um livramento, porque, de novo, o inimigo queria acabar com o povo de Deus, né? Então, Deus providenciou esse livramento. Então, nós vimos que Zorobabel voltou, nós já vimos isso no livro de Esdras. Depois, Esdras, no ano de 458, também voltou com outros milhares de judeus, e ele foi embelezar, fortalecer a vida no templo e a vida ali, né, dos sacerdotes, levitas, nós já vimos isso também. E agora a gente entra em Neemias. No ano de 445, a gente não pode dizer bem que foi um retorno, mas Neemias ele veio com algumas pessoas para reconstruir os muros e fortalecer a vida na cidade. Isso foi muito importante, porque a gente vê logo no início de Neemias que o irmão dele, pode passar, por favor, Joyce, o irmão dele, Ananias, chegou falando que Neemias, vamos ver primeiro um pouquinho sobre Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei. O copeiro, gente, não é. Às vezes a gente pensa que o copeiro era um garçom de hoje, não era.
O copeiro era uma posição muito elevada no reino, porque ele era assim, um amigo íntimo do rei. O copeiro ele tinha que provar todo alimento que chegava para o rei, porque o rei, por ser uma pessoa muito poderosa, ele poderia ser envenenado. Então, o copeiro, se aquela comida estivesse envenenada, o copeiro morreria no lugar do rei. Então, ele era uma pessoa de toda a confiança do rei. O rei sabia que Neemias era judeu. Vocês veem que posição que Neemias chegou. Mas o coração dele estava em outro lugar. O coração dele estava em Jerusalém, estava com seus irmãos, estava com o propósito de Deus. Embora ele tivesse uma vida muito confortável ali em Suzã, que era a capital da Pérsia. A Pérsia, queridos, hoje é o Irã. O Irã é a Pérsia de antigamente, viu? E eu sei que ele estava numa vida muito confortável. Provavelmente ele tinha as melhores coisas, tinha acesso às melhores coisas, como a comida do rei, o palácio do rei, a confiança do rei, mas isso não era o que predominava no seu coração. Ele tinha desejo pelo propósito de Deus. Então, Anani, quando voltou, que era irmão de Neemias, ele falou que Jerusalém estava destruída, os muros destruídos, e o povo estava em grandes dificuldades. O templo tinha sido reconstruído, o altar tinha sido reconstruído, mas aquela cidade, gente, eles tinham colocado fogo, Nabucodonosor colocou fogo naquela cidade. Era uma cidade totalmente destruída. Então, esse povo que voltou, eles realmente tinham um coração no propósito de Deus. Eles deixaram o conforto lá da Babilônia, deixaram seus negócios na Babilônia, e foram para lá, porque eles sabiam que o Messias ia chegar ali, em Jerusalém, que o Messias ia nascer em Belém. Eles tinham que reconstruir aquela cidade, eles tinham esse encargo no coração deles. E isso é uma lição para nós hoje. Nós sabemos hoje que o Senhor está perto de vir, nós cremos nisso. E o que está no nosso coração? Será que nossas raízes estão tão fincadas nesse mundo que nós não conseguimos sair desse sistema do mundo e pensarmos naquilo que é o coração de Deus, que é o seu povo, ou que é o povo perdido, certo? Então, esse era o coração de Neemias. Os muros estavam destruídos e os portões estavam queimados. Então, fala que Neemias se entristeceu muito. E ele chorou, jejuou e orou. Ele podia ter pensado, não, eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu nasci aqui na Babilônia, eu não tenho nada a ver com aquilo. Aquilo foi pecado dos meus pais. Mas não foi assim que ele pensou. Porque Caim, a gente lembra que Caim, lá no início, em Gênesis, Caim fala com Deus, pergunta, Caim, onde é que está seu irmão Abel? Ele fala, o que tem eu com meu irmão? Não é assim. Nós temos a ver com o nosso irmão. Tanto que André foi chamar Pedro como apóstolo, vocês lembram disso? Que André apresentou Jesus para Pedro. Nós temos a ver com o nosso irmão, sim. Nós temos responsabilidade pelos nossos irmãos. Então, isso é uma das lições que nós aprendemos nesse livro. Então, quando Neemias chega para oferecer o vinho para o rei nota, é o rei Xerxes mesmo, ele nota que Neemias está triste. E aí ele fala, por que você está triste? Isso foi uma coisa, Neemias assustou com aquilo, porque o rei podia pensar assim, ele está triste porque ele está querendo me matar, alguma coisa assim, né? E aí, então, Neemias, a primeira coisa que ele fala, ele não responde, ele ora. A palavra de Deus fala que ele ora. E aí, então, o que ele fala com o rei? Como eu posso estar alegre se o sepulcro, onde está o sepulcro dos meus pais, está destruído? E aí, aquele rei, então, fala assim, o que você quer me pedir, Neemias? Com certeza, Deus tocou no coração daquele rei, como tocou no coração de Ciro. E aí Neemias pede para voltar ali, para ir para Jerusalém e para reconstruir aquela cidade. E o rei só fala assim, quanto tempo você vai querer? E o rei abre os tesouros dele para que Neemias levasse essas coisas, levasse coisas do tesouro dele para Jerusalém. E aí, então, ele recebe essa ordem do rei, né? Mas acontece que a resposta de Deus não veio imediatamente. A gente pode ver que demorou uns 3, 4 meses depois.
para essa resposta vir. E isso aí é outra lição que nós temos, porque nós somos muito apressados. A gente vê necessidade, a gente quer fazer alguma coisa, mas nós não aguardamos o tempo de Deus. Nós não aguardamos. Achamos que a gente tem que ser imediatista. Às vezes precisamos ser, mas nós precisamos ir diante de Deus e saber a hora certa de agir. E por isso que muitas vezes a gente troca as mãos pelos pés, porque a gente faz as coisas fora do tempo de Deus. Mas Neemias jejuou, orou, e Deus, então, depois de alguns meses, Deus respondeu. E ele, então, o rei permitiu que ele fosse a Jerusalém e reconstruísse a cidade. E aí, então, queridos, cumpre uma promessa muito importante, uma profecia, lá em Daniel 9:25, que fala sobre as 70 semanas, que é uma profecia que nós vamos tentar ver um pouquinho, não agora, porque não vai dar tempo, mas Daniel fala dessas 70 semanas, que essas 70 semanas estão determinadas para o povo judeu. Essa é uma profecia muito importante que nós precisamos entender, para a gente entender o mover de Deus na história. Fala que após 69 semanas, vamos abrir lá em Daniel 9:25, por favor. Pode ler? Pode, com certeza. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será uma inundação. Até o fim haverá guerra e então determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana para cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Isso. Olha bem, vamos falar bem rapidinho. A partir do momento que foi dada essa ordem foi dada para Neemias, porque não foi a reconstrução do templo, foi a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, essas 70 semanas começaram a realizar a partir dessa ordem que Artaxerxes deu para Jerusalém ser reconstruída. E daí, então, são contadas 69 semanas, que significam anos. Nós vamos ver isso. Né? Não são 69 anos, são 69 vezes 7, né? E aí, então, Jesus, esse ungido foi cortado, que é a morte de Jesus, e dá exatamente essa quantidade de tempo. E depois, então, tem mais 1 semana, que são 7 anos, e que vai ser o tempo da tribulação, 7 anos de tribulação. Nossa. E depois, quando Jesus é morto e ressuscitado, claro, né? Ressuscitou, vem a época da graça, que é a época que nós estamos vivendo agora, é o tempo da igreja. Então, esse tempo não é contado, porque lembra que lá na profecia está falando que para o povo de Daniel, é o povo de Israel. Depois, então, depois do arrebatamento, com certeza, aí essa história vai continuar, é o tempo da tribulação, são 1 semana, que são 7 anos, e aí vai cumprir as 70 semanas, certo? Então, é mais ou menos isso. Pode passar, Joyce, por favor. Por isso que é importante esse livro de Neemias, para a gente reconhecer esse tempo. Aí, então, vai, tipo assim, para a gente pensar, né, para a gente meditar. Onde está a nossa atenção? Onde está o nosso coração? Nós precisamos viver nesse mundo, com certeza. Mas onde está o nosso coração? Jesus fala que nós não somos desse mundo. Nós estamos realmente preocupados com o testemunho de Jesus. Agora a gente pode pensar, Jesus falou assim, eu não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. O mundo aqui, lá também 1 João fala, para a gente não amar o mundo, é o sistema
do mundo, porque Deus nos colocou aqui. Mas esse mundo, esse sistema do mundo jaz no maligno. Deus é dono desse mundo, mas o inimigo usurpou esse mundo. Então, o sistema do mundo, o que está sendo falado aqui é o sistema do mundo. Então, Esdras trabalhava lá na Babilônia, Neemias na Pérsia, Neemias também, Daniel trabalhava lá no governo da Babilônia, mas eles não estavam envolvidos com esse sistema do mundo. Eles não estavam, eles estavam envolvidos com o trabalho dele, com o testemunho de Deus. Tanto que o coração deles estava nisso. O muro, queridos, é muito importante, porque o muro significa separação e significa proteção. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, ele falou para eles protegerem aquele jardim, guardar aquele jardim. Então, Adão e Eva era para ser o muro daquele jardim. Eles não foram, porque eles deixaram o inimigo entrar. Certo? Então, esse muro significa proteção, significa separação do mundo. Então, a gente pensa, mas então como nós vamos levar o evangelho para o mundo? É isso que eu estou falando, é separação do sistema do mundo, não é separação das pessoas. Por quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Deus amou as pessoas, não é esse sistema maligno, porque nós, por trás de todo esse sistema, de todos os governos mundiais, não tenham dúvida, por mais que a gente ache, mas aquele governo é maravilhoso e fez muita coisa, mas não tenho dúvida, por trás disso está a mente satânica, que está levando todo mundo para chegar até o anticristo. Esse é o objetivo dele. E o anticristo, o nome já está falando, é anti tudo que é de Cristo, né? Então, e aí, como esse muro é construído? Isso não são coisas externas, querido, não é minha vestimenta, não são coisas externas, mas é o nosso coração. É claro que a parte externa nossa vai refletir aquilo que está interno, né? Nós não vamos ser igual às pessoas do mundo, mas isso não são regras, esse muro, mas é algo do coração. É à medida que o Espírito Santo começa a edificar a vida de Deus em nós, esse mundo automaticamente ele vai sendo construído, né? E nos separa do sistema do mundo. Esse 1 João, aquele versículo que eu falei, não ameis o mundo, né? Nem aquilo que há no mundo. Neemias percebeu a situação decadente da cidade. Mas o povo que estava lá, quando ele chegou, Neemias chegou lá, estava tudo destruído, muro destruído, mas parecia que as pessoas que estavam morando lá, elas tinham acostumado com aquela situação. Esse talvez seja o nosso problema hoje, nós acostumamos com as coisas, a gente vai acostumando com as coisas e vai achando que está tudo normal. Mesmo no meio das nossas reuniões, vai achando que está tudo certo, está tudo normal, a gente vai fazendo as coisas... sem ter o Espírito Santo nos conduzindo naquilo ali. Então, realmente, nós precisamos desse muro, dessa proteção. E isso é a vida de Cristo em nós. Eu li aquele versículo, pode passar, Cíntia, por favor. E outra coisa importante, que a reconstrução, nós passamos um pouquinho, queridos, mas nós já estamos terminando. A reconstrução tinha que envolver todos. É muito lindo, você vai ler lá no livro de Neemias como as famílias, e está escrito cada família que participou. Cada família. Tinha família de perfumistas, pessoas que tinham as mãos delicadas, mas eles quiseram participar desse trabalho. Tinha aqueles que eram ourives também, que tinham as mãos delicadas, mas eles quiseram participar daquele trabalho. Então, na reconstrução do testemunho de Jesus, todos nós participamos, não são só os líderes, que a gente acha que é líderes, os pastores, todos nós somos sacerdotes, todos nós precisamos participar. Todos deveriam levantar e edificar aquele mundo. Os nomes foram escritos de todos que participaram, por isso que eu li aquele versículo em Malaquias. E em 52 dias o muro ficou pronto. Deus anota todas as coisas. O inimigo, vocês vão ver, o inimigo tentou atrapalhar de todos os modos, trazendo desânimo, levantando mentiras, mas eles começaram a ficar com medo, porque eles viram a mão de Deus estava naquilo ali, porque as coisas estavam sendo construídas rapidamente. E hoje, quem tem medo hoje? Nós ou o inimigo? Nós não podemos ter medo, porque o Senhor Jesus está conosco. Nós estamos reconstruindo, nós somos o testemunho de Jesus hoje aqui na Terra, né? Pode passar, Joyce, por favor. Então, Neemias significa Jeová se consolou.
O livro pode ser dividido de 1 a 7, a construção do muro, de 8 a 10, eles leem o livro da lei, as pessoas se arrependem, elas choram, mas Neemias e Esdras falam, não, e os levitas falam, agora não é tempo de chorar, agora é tempo de estar alegre, agora é tempo de comemorar. E eles trouxeram ofertas e fizeram a festa do tabernáculo. Tinha muitos e muitos anos que essa festa não era feita. Eles renovaram a aliança com Deus. E a gente vê, queridos, que toda reforma, nós podemos ver através da Bíblia, através da história, ela começa com a palavra de Deus. A palavra de Deus é importante, porque quando a gente lê essa palavra, quando a gente estuda essa palavra, quando a gente ouve essa palavra, o primeiro amor é restaurado. Isso é muito importante. Por isso que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Não é para a gente ter mais conhecimento, mas é para que esse muro de separação, essa vida de Jesus seja crescida, possa crescer em nós. Mas, acho que tem mais um, não tem? Joyce, por favor. Isso, para terminar, então. E a última parte de Neemias, ele fortalece a construção da cidade, ele fala para as pessoas mudarem para dentro da cidade, para uns cuidarem dos outros. Esse é o nosso objetivo como igreja. Nós não podemos viver individualmente. É claro que nós temos as nossas particularidades, as nossas individualidades, né? Que todo mundo vai entrar na vida de todo mundo. Não é isso. Mas nós precisamos ter uma vida de comunhão e sermos edificados juntos. Nós precisamos cuidar uns dos outros, né? Essa é a multiforme sabedoria de Deus. É um junto com o outro. Infelizmente, o mundo fala da nossa individualidade, mas a palavra de Deus fala, realmente nós temos individualidade, Deus nos criou assim, mas nós não podemos viver dessa forma, nós temos que viver juntos, como o povo de Deus. É o relacionamento e a comunhão. Isso é outra lição muito importante que nós precisamos ver. É muito fácil a gente viver sozinho, é mais fácil. Eu não me preocupo com a vida do meu irmão, eu não quero ver os problemas dele, eu não quero também que ele entre na minha vida, isso é muito fácil. Mas nós precisamos andar, caminhar juntos, porque é assim que nós vamos crescer para o Senhor Jesus, né? Então, há 3 coisas importantes: é a construção do muro, que representa a separação e a união, é o revivamento do primeiro amor, que é volta à palavra de Deus, e é o fortalecimento da vida corporativa, que nós vivemos como corpo, né? Neemias amava o seu povo, amava Jerusalém, o testemunho de Deus, amava o Senhor. Muitas vezes a gente pensa, gente, mas eles estão muito errados, eles não... É diferente. Mas, queridos, eles são nossos irmãos. Nós precisamos estar juntos para ajudá-los e ele nos ajudar também. Então, o profeta Malaquias, ele viveu nessa época de Neemias e Esdras. E aí, então, tem esse versículo que nós lemos. Eu queria terminar com esse versículo. Desculpa pelo tempo que nós passamos na frente, mas a gente precisava terminar aqui. Lá no livro de Malaquias, alguém que já abriu antes de mim aí, pode abrir, por favor, e ler. É uma promessa de Deus para nós. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Lê também até o 17 e 18. Isso. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Essa é a promessa de Deus para nós. Aqui é um resumo do livro de Esdras e Neemias. E é interessante quando a gente vai lá em Apocalipse, queridos, que a gente vê que o muro da Nova Jerusalém, ele media 144 côvados, era um muro muito alto. Eram mais ou menos 60 e tantos metros. E a gente vê que a base daquele muro era construída com a pedra de jaspe, que é a mesma pedra que é encontrada no trono de Deus. Então, a gente vê como que termina toda essa história, termina dessa forma. Que o Senhor realmente possa nos ajudar e que realmente essas lições possam ficar não só gravadas no nosso coração, mas que possam ser
possam ser reais na nossa vida, né? O Senhor abençoe a vida de cada um. Muito obrigada. A gente desculpa o tempo, que a gente avançou bastante hoje, viu? Um beijo muito grande. Então, nós vamos estudar Isaías, né? Para quem não estava aqui, eu falei com as meninas que nós vamos fazer os livros poéticos no final e nós vamos começar os livros proféticos. Então, na próxima sexta-feira, nós vamos fazer Isaías. E se você tiver interesse, gostar, quiser participar um pouquinho, 5 minutos, não precisa ser um tempo grande, né? Você coloque o que você quer, que eu vou passar algumas tarefinhas, eu gostaria que vocês participassem da nossa aula também, tá? Um beijo grande, um fim de semana muito abençoado para todo mundo, viu? Beijo. Obrigada.